E isso que vocês estão vendo, pessoal, foi aquele navio que se chocou ali na ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. Um desastre, uma verdadeira tragédia. Será que isso tem alguma ligação com isso aqui, né? Com aquela explosão solar, na verdade com aquela ejeção de massa coronal absurda que veio na direção da Terra e provocou aqui, pessoal, uma tempestade solar de nível G4, que é severa. Ela só perde para G5, que é a mais extrema. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Pessoal, a gente teve então essa tempestade solar de nível G4, eu anunciei aqui para vocês, né? O pico de G4, na verdade, ele não durou nem 3 horas. O pico mesmo dessa tempestade que chegou no nível G4. Na verdade, foi até menos do que 3 horas, né? Mas a gente já teve queda de sinal de celular, tivemos picos de corrente induzida em solo, eu já vou falar para vocês também, e a gente escapa, pessoal, por pouco, de algo muito desastroso, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, e teve essa agora, né, que estão falando, pessoal, seguinte, algumas pessoas estão tentando entender se isso teria alguma correlação com essa corrente induzida por conta dessa tempestade solar, né? Esse navio já ficou claro que ele teve uma pane elétrica, na verdade, uma sucessão ali de panes elétricas. Com isso, ele perde o controle dele. Será, Richard, que teve alguma ligação direta, então, com a tempestade solar, com os efeitos, né, dessa corrente induzida? Eu vi muita teoria sobre isso, viu? Tem muita teoria sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E como eu disse, pessoal, isso não chegou nem perto de uma tempestade solar a nível Carrington, que é aquela tempestade solar que queimou todos os telégrafos do mundo inteiro e as pessoas tomavam choque de encostar na maçaneta. Essa tempestade solar não chegou nem perto disso e a gente já percebe muita coisa estranha acontecendo. Vou mostrar tudo para vocês, o que foi e o que não foi causado pela tempestade solar, o que a gente sabe, mas como diria Jack, que tá ligando para qualquer 0800 só para ver se seu celular ainda tá funcionando, vamos por partes. Ah, Richard, essas tempestades solares não dão em nada, não pega nada, eu não sinto nada, não percebo nada. É tudo balela. Será, pessoal? Tem muita gente aí falando que tempestade solar não dá nada, ou que tempestade solar acontece o tempo inteiro. Só que o campo de tempestade solar, essa ciência, ela é recentemente estudada. A gente ainda está engatinhando e está tentando entender tudo que ela pode causar. Eu me aprofundo muito nisso já há alguns anos que eu estudo atividade solar, impactos na Terra e tudo mais. Então vamos lá, a gente teve então essa explosão de radiação absurda que produziu uma ejeção de massa coronal que parecia uma fênix, ó, na direção da Terra. Isso aconteceu no sábado agora, né? E aí no domingo chega essa tempestade solar. Só que a gente tem então 3 impactos, tá? O primeiro impacto é o impacto de radiação, aquela explosão de radiação que o Sol libera, tá? Isso chega aqui na velocidade da luz. Segundo impacto, tempestade de partículas carregadas. A gente tem um verdadeiro fluxo absurdo de prótons altamente energizados. Eles viajam quase na velocidade da luz. Não chega a ser velocidade da luz porque tem matéria, né? Então, ele chega quase na velocidade da luz. Leva mais ou menos umas 3 horas apenas para sair do Sol e chegar aqui no nosso planeta. Então, tudo isso chega na nossa ionosfera e induz, carrega eletricamente toda essa parte mais superior da nossa atmosfera. Isso depois acaba sendo descarregado no nosso planeta, tá? E o terceiro impacto que a gente tem é da tempestade geomagnética mesmo, da tempestade solar no nosso campo magnético, que é o que produz as auroras, por exemplo, né? Dentre outras coisas. E a gente teve corrente induzida, tá? O princípio dela, ela não se sustenta porque a tempestade solar, ela atinge o nível G4 por um breve período, por menos de 3 horas, e depois ela cai. A gente escapa, pessoal, para vocês terem uma ideia, de uma G5 por pouco. Para vocês entenderem, se liga nisso aqui, ó, olha o que acontece. Na verdade, o que aconteceu foi isso, ó. Aqui a gente tem, para vocês entenderem, o Sol, né? Essa ejeção de massa coronal absurda que é lançado na direção da Terra. Olha a Terra aqui no cantinho, tá? Aqui a gente tem uma linha de campo magnético do Sol que se desprende, no caso aqui veio na direção da Terra, só que esse material todo também tem uma polaridade positivo e negativo. O que aconteceu é, quando esse impacto chegou aqui no nosso planeta, aqui a gente também tem o nosso campo magnético, ó, o positivo e o negativo da Terra, né? Esse material todo, ele se encontrou como? O positivo dele para baixo e o negativo para cima, ou seja, encaixou, abraçou perfeitamente e aí a gente tem o pico da tempestade solar chegando no nível G4. Em seguida, isso muda, pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é o campo magnético interplanetário. Quando chega aqui, ó,
tá negativo. Só que logo em seguida, ó, ele fica positivo para cima, para norte. Ou seja, repele, né, com o nosso campo magnético. Por isso que a gente deixa de ter uma tempestade solar de nível G4, automaticamente, né, ela cai drasticamente muito de nível. Por pouco, pessoal, se o BZ aqui tivesse negativo, ó, vamos supor que essa linha vermelha ela não tivesse aqui, tá? Ela tivesse feito esse trajeto aqui, ó, para sul, tivesse negativa, a gente teria uma tempestade solar extrema de nível G5, a gente acaba de escapar. Quem está dizendo isso não sou apenas eu, mas sim vários especialistas do clima espacial. Ah, Richard, então não teve nada? Teve, aí que tá, teve, né? Isso que vocês estão vendo é o serviço da Verizon, que é a maior rede de telefonia dos Estados Unidos, uma queda aqui sendo reportada. E quem reporta a queda também, pessoal, não é só todo mundo, tá? Ainda por cima teve a Mary Miller, ela é física solar e ela disse, ó, meu celular não tá funcionando, ela tweetou e ela mandou esse reporte pra Verizon. Ela falou, pessoal, dá uma olhada aí no sistema de vocês porque tá caindo por conta da tempestade solar, tá? Fortes rajadas solares por rádio, Ou né? seja, nem eles sabiam, então, sei lá. Talvez sabiam, mas não falaram nada. Não falaram nada. Tanto que eu olhei ali depois, Cris, no Twitter da Verizon, eles não falaram nada sobre isso. Mas teve aqui o Down Detector, a gente consegue perceber que teve um impacto muito forte, né? Aqui, ó, isso que vocês estão vendo é um resumo ali do impacto que teve nas ondas de rádio em megahertz. Aqui a gente consegue ver em gigahertz no caso. Repara aqui nesse impacto, pessoal. Atinge o nível que trabalha, né, o 5G. Então ela notou um problema de telefonia e de internet também com o celular dela. E foi isso, pessoal. Pancada de raio-x e micro-ondas do sol fazendo com que o serviço caísse, né? Muita gente, então, fica sem celular e sem internet, isso pelo menos nos Estados Unidos. A Verizon teve uma queda forte. O ChatGPT, esse que muita gente está usando aí ultimamente, também teve uma queda forte. Aparece no Down Detector, quem quiser dar uma olhadinha depois pode ir lá olhar. Isso porque os servidores do ChatGPT, pessoal, ficam na Califórnia e na Colômbia Britânica, no Canadá. E os efeitos, eles chegaram em latitudes médias, abrangendo toda essa área, né? Então aqui a gente percebe que a gente escapa, então, por pouco de uma tempestade solar extrema de nível G5. Se tivesse sido o abraço perfeito ali e se sustentado esse abraço de positivo com negativo, negativo com positivo no nosso campo magnético, todo esse material solar tinha sido descarregado aqui no nosso planeta. Então, a gente teve um pico de G4, foi uma tempestade solar severa, mas ela não chega a ser extrema e ela não se sustenta por pura sorte, na verdade, né? Isso aqui é, na verdade, pura sorte. É a forma como esse material solar viaja pelo espaço e a direção que a sua polaridade está no momento em que ele encontra com o nosso campo magnético, no momento que ele encontra com a Terra. Ou seja, a gente conta simplesmente com a sorte mesmo. E isso que vocês estão vendo é a perturbação magnética no solo, pessoal. Aqui a gente tem um foco nos Estados Unidos. A perturbação magnética ela foi severa, como vocês podem ver. E aqui, ó, na Carolina do Norte e Carolina do Sul, atinge um pico, pessoal, que foi 10% do necessário para ter um colapso na rede elétrica. 10% do necessário, de acordo com algumas estimativas, né? Se concentrou mais nos polos, mas também tem um pico, aqui a gente percebe, ó, se concentra mais na região polar, mas tem um pico também na anomalia do Atlântico Sul, que fica ali na região mais litorânea do Brasil, da região sudeste, mais ou menos. Então, Richard, não acontece nada, né? Com sorte não acontece nada, com sorte. A maior parte, como eu digo, fica preso na ionosfera, né? Mas ainda assim tem um impacto. Essa corrente induzida, essa carga magnética no nível do solo, como eu disse, se tivesse sido uma explosão solar mais forte, ou se tivesse, quem sabe, se sustentado aquele abraço que eu falei, né, do campo magnético interplanetário ter ficado juntinho, né, assim, positivo com negativo, negativo com positivo, os efeitos seriam maiores, porque a gente teria uma tempestade solar de nível G5 e ela se sustentaria por mais tempo. Então, o que seria disso aqui, ó? Isso aqui é pegando só os Estados Unidos, fora outras regiões, né? O que seria disso aqui? Provavelmente a gente teria problemas na rede elétrica, né? Então, sim, teve corrente induzida, mas como eu disse, foi só o princípio. Essa tempestade, apesar de ter sido severa, considerada severa, ela não sustenta e ela dura pouco tempo, né?
ela também não impede de dar o like, ó. Quem estiver gostando do vídeo, ó, dedinho no like agora, que eu sei que vocês esquecem. Eu esqueço, né? Eu tô vendo o vídeo no YouTube, tô gostando, e às vezes eu esqueço também de dar o like. Então não esqueça, aproveita agora, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais. Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima vai estar dando aquela força pro canal, além de receber alertas, inclusive, sobre atividade solar, tá bom? Agora, outra pergunta que não quer calar, Richard, e aquela ponte, né, em Baltimore? Tem muita gente falando sobre isso. Vamos colocar ela aqui, ó, e eu vou dar o play pra vocês, ó, se liga nisso daqui, ó. Pra quem não viu, né, nessa madrugada aí agora, teve uma ponte lá em Baltimore, uma das maiores dos Estados Unidos, né, bem grandona mesmo, e tava passando um navio ali embaixo, e aí de repente acontece um desastre, pessoal. O navio ele começa a ter panes elétricas, com isso eles perdem o controle e não conseguem nem frear e nem desviar o navio daquela coluna ali, ó, dessa coluna que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele consegue retomar o controle, olha a fumaça preta aqui, ó, muito forte, provando ali que tem alguma manobra, né, absurda sendo feita, ou seja, forçando os motores, e aí olha o que acontece. Bate aqui na ponte, e acontece uma catástrofe, né? Das grandes mesmo, né? Ali tem carros passando e tudo mais. E inclusive falaram que a água ela estava numa temperatura de 5 graus apenas. Então pensa como isso não foi pesado, né? Então infelizmente acontece isso. E aí, por conta das panes elétricas no navio, será que teve alguma ligação com isso, pessoal? É o seguinte... Isso que vocês estão vendo, pessoal, é a correção da camada elétrica da ionosfera acontecendo. Aqui ela está negativa, aqui, ó, mostrando aqui em todos os gráficos, né? E aqui ela volta para a região central, né? Isso é uma correção acontecendo e ela acontece de forma natural. Com isso, todo aquele fluxo de partículas carregadas, né, de eletromagnetismo que está concentrado na ionosfera é descarregado, parte é descarregado a nível do solo. Então, houve essa correção, né, e praticamente ao mesmo tempo acontece esse desastre aqui, né? Então, será que teve alguma ligação, Richard? Será que devemos correr para as montanhas ou para as cavernas? Seria o melhor, né? Talvez lá não tenha nenhum problema. Aí que tá, pessoal. O vídeo mostra, como eu disse, panes elétricas acontecendo. A ionosfera, ela fica com essa corrente elétrica acumulada e ela despeja de uma vez, né? Pode ter descargas em alguns lugares, mas pega mais, pessoal, na verdade, em redes de energia, tá? Então, alguns estão sugerindo que pode ter, não que seria provável que tenha ligação com atividade solar. Alguns dizem que pode ter uma chance. Eu, para falar a verdade, a minha dedução, isso é só uma dedução, eu diria que não, tá? Porque apesar de ter tido essa correção das camadas elétricas, o resultado da energia injetada no circuito energético global provavelmente não desencadearia alguma coisa assim. Por que eu digo que provavelmente não teve nenhuma relação? Porque assim, só no navio, por que não teve nenhum impacto na rede de energia lá em Baltimore, por exemplo, né? Vai que, vamos supor, nesse momento em que descarrega essa energia que está presa ali na ionosfera por conta da tempestade solar, descarregou por algum motivo, descarrega mais em alguns lugares, claro. Se descarregou mais em Baltimore, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por que só esse navio teria sido impactado então, né? Não teve nenhum problema, eu pesquisei, não teve nenhum problema com a rede elétrica, né, lá de Baltimore. E essa fumaça preta que estão mostrando aqui, né, é quando coloca ali o motor a todo vapor, né? Então mostra que ele consegue retomar ali o controle, mas infelizmente não teve tempo suficiente. Outra coisa também que vale enfatizar, o navio ele tá sobre a água ali, né? Então, não existe chão para ter corrente induzida subindo por ele. Aí você pode falar, Richard, mas a corrente elétrica ela não pode viajar mais facilmente pela água, né? Sim, pode viajar mais facilmente pela água, mas ela não faria esse efeito de corrente induzida, como, por exemplo, quando aconteceu lá no evento de Carrington, né? Que os telégrafos foram queimados por conta de corrente induzida que subiam pelos postes. Então, apesar de algumas pessoas não descartarem a hipótese da tempestade solar, eu acredito que não tenha nenhuma relação, tá? Apesar, como eu disse, de alguns especialistas estarem cogitando essa possibilidade. Eu não cogitaria, eu acredito que não tem nenhuma relação, porque, como eu disse, se tivesse, sei lá, um problema na rede elétrica de Baltimore, ou coisas do tipo, aí poderia até falar, não, o navio também, por algum motivo, acaba sendo impactado. Só que não teve, foi só no navio e mais nada, né? Então, provavelmente não. Outra coisa também, Richard, isso é gatilho? A tempestade solar, ela seria, então,
Poderia então ser gatilho para atividade sísmica, erupções vulcânicas e coisas desse tipo? Sim, existem vários estudos que mostram isso. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Atividade solar, tempestade geomagnética, fluxo de partículas carregadas podem ser gatilho para terremotos, vulcões, tsunamis e coisas desse tipo, tá? Já falei sobre isso. Um dos vídeos que eu falo sobre isso eu vou deixar no card aqui em cima. Richard, teve alguma coisa recentemente? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui a gente teve, acontecendo ontem, pessoal, dia 25 de março, um terremoto. Teve vários, na verdade, tá? Eu peguei aqui alguns que chamaram minha atenção, tá? Teve um terremoto de magnitude 5.1 no norte do Pacífico, ali próximo da Rússia. Olha aqui, ó, o epicentro aqui dele, tá? Ele foi o mais forte dessa região dos últimos 5 anos. Ele acontece quando? Ontem, dia 25 de março de 2024. Outra coisa também, a profundidade foi relativamente rasa, tá? Foi apenas de 10 quilômetros. Teve um outro também que chamou ainda mais a minha atenção. Se liga nisso, pessoal. Aconteceu, ó, magnitude 5.3 no sudoeste da Sumatra, com uma profundidade também muito rasa de apenas 10 quilômetros também. E detalhe, por que esse me chamou muito a atenção? Porque ele foi o primeiro acontecendo nesse ponto aqui do planeta Terra, pessoal, desde 1900. Não teve nenhum registrado nesse exato ponto, porque geralmente os terremotos eles acontecem em sucessão, assim, né? Tipo, ele vem mais fraco, vem mais forte, mas sempre a gente tem, por mais que ele fique estável, vai, por 1, 2 anos, mas sempre são as mesmas regiões. Essa aqui é uma região que nunca teve nenhum tipo de abalo sísmico desde 1900. Ou seja, será que teria sido gatilho? Será que foi alguma coisa? Foi forte também, né? Então, outra coisa também que acontece em seguida, esse aqui foi próximo da Indonésia, né? Mas como eu disse, num ponto onde nunca tinha acontecido. E em seguida, pessoal, olha o que acontece. Hoje, dia 26, tá? 26 de março, o Monte Ibu, um vulcão lá na Indonésia, ele entra em erupção. As cinzas chegaram numa altitude de 2,8 quilômetros acima do topo ali do vulcão, ou 4,1 quilômetros acima do nível do oceano. É cinza alta pra caramba, tá? E outro também que acaba de entrar em erupção é esse aqui, pessoal. É o Monte Merapi, tá? Também na Indonésia, também mais ou menos próximo daquela região onde teve esse terremoto aqui, que nunca teve nessa região. E aí acontece também outra erupção vulcânica. Hoje também, Monte Merapi na Indonésia. Cinzas chegam numa altitude de 1,5 quilômetros, 1.500 metros de altitude acima do topo ali do vulcão, ou 4,3 quilômetros acima do nível do mar. Então, o que acontece? De acordo com vários estudos que eu já vou mostrar eles para vocês aqui, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, toda essa corrente induzida, eu vou até deixar um vídeo aqui de fundo, aqui ó, toda essa corrente induzida, seja do flare de radiação, seja do fluxo de partículas carregadas que chega aqui, fica preso nas camadas mais superiores da nossa atmosfera e acaba sendo descarregado no nosso planeta, ou também da tempestade geomagnética, tudo isso acaba sendo despejado em parte no solo mesmo, né? Então isso acaba gerando perturbações em regiões, principalmente em regiões de subducção, de encontros de placas tectônicas. Às vezes era aquele gatilho, aquela energia que faltava para acontecer uma atividade sísmica ali, ou seja, um terremoto. Isso pode desenvolver também, se desenrolar numa erupção vulcânica. Se for no meio do oceano, quem sabe, dependendo da magnitude, pode gerar um tsunami e coisas desse tipo. Alguns dirão que é só coincidência, né? Alguns dirão, claro, né, que isso é só uma coincidência. Não, uma não, várias, né? Várias. Só que aí que tá. Lembrando, pessoal, isso não é a única coisa que provoca um terremoto, claro, né? Mas parece ter um papel fundamental a atividade solar na atividade sísmica, na atividade da crosta terrestre, tá? Dezenas de estudos mostram isso. E como eu disse, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Se liga nisso, ó. Atividade solar como um gatilho para mecanismos de terremotos. Ah, Richard, mas esse estudo é de 1967 até 1968. Sim, eles estudam isso há muito tempo já. Se liga nisso, ó. Outro agora, de 2006. Mudanças de longo período na atividade sísmica e atividade geomagnética e a sua relação, no caso dos dois, né, com a atividade solar. Esse estudo é de 2006. Tem outro aqui, ó, a correlação entre atividade solar e grandes terremotos
ao redor do mundo. Esse estudo é de 2020, inclusive ele mostra aqui, pessoal, num gráfico desse estudo, que quando a gente tem uma atividade solar intensa, ou seja, um fluxo de partículas carregadas, né, que no caso é a tempestade de radiação de prótons, aquela que quase viaja na velocidade da luz, ou quando a gente tem uma tempestade geomagnética forte, principalmente a tempestade geomagnética forte, a gente percebe aqui, ó, em verde, aqui a gente tem a densidade, né, de prótons que chega aqui no nosso planeta, e sempre 2 dias depois eles estudaram vários ciclos solares. Ou seja, tá? você não tirou a informação dos cotovelos. Não tô tirando do nada, tá? Aqui, ó, de acordo com vários ciclos solares, ó, 2 dias depois, a gente tem um aumento no evento de atividade sísmica aqui na Terra. Ou seja, existe essa correlação aqui, né? Outro estudo aqui, ó. Esse, pessoal, é de agora, tá? Dezembro de 2023. Isso que vocês estão vendo é o estudo, ele saiu agora em 2024, mas ele foi finalizado em dezembro de 2023. Aqui mostra, ó, estudando o impacto do ambiente geoespacial com a litosfera solar em conjunto com a atividade de terremotos, tá? Ou seja, isso é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo, existe essa correlação, mas por que isso não é amplamente divulgado? Por que isso não é falado? Porque você não consegue quantificar, não dá pra falar, ó, teve uma explosão solar, teve uma tempestade solar agora, pessoal, então se preparem porque vai ter um terremoto. Não dá pra fazer isso, não dá pra quantificar e não dá pra dizer onde tá precisando de um gatilho pra acontecer alguma coisa. Então, como não tem como dizer isso, então as pessoas preferem não dizer nada ou simplesmente falar que não existe. Mas sim, existe e aqui tá pra vocês, tá? Outra coisa que vale enfatizar e muito, a gente escapa, pessoal, de uma tempestade solar de nível G5, tá? Que é o tipo extremo. Seria nível de Carrington? Provavelmente não seria nível de Carrington, mas seria um pouco mais próximo do nível de Carrington. A gente chegou nos 10% agora do nível de Carrington. E, além de ser só 10% do nível de Carrington, de uma tempestade solar a nível de Carrington, é 10% e ainda por cima por menos de 3 horas, é um tempo muito curto, tá? Só que, como eu disse, ó, pura sorte, campo magnético interplanetário, ele foi para norte, apontou para norte, a tempestade não teve força. E se tivesse apontado para sul, a coisa seria completamente diferente. Uma hora a conta chega, né, Cris? Uma hora isso pode vir diferente, atingir a gente diferente, até porque a gente tem um histórico aqui, pessoal, do índice KP que mede... Até porque já atingiu, a né, perturbação. Mede a perturbação. Olha o passado, pessoal. Olha aqui, ó. O que chega aqui entre 8 e 9 aqui, ó, isso aqui, ó, é tempestade solar de nível G5, de classe G5, ou seja, extrema. Todo o ciclo solar a gente teve algumas, tá? E nos 2 últimos, no ciclo solar 24, que teve o pico lá para 2012, mais ou menos, né? E no ciclo solar 25, que tá tendo o pico agora, ó, até agora não teve nenhuma G5. Será que é só uma questão de tempo? Eu acredito que sim, né? O histórico tá dizendo. Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui, ó, nesses outros períodos aqui, ó, se a gente for pegar as datas, olha aqui, ó, 1940, 1960, 1980, 2000, a gente não tinha... 2000 ainda teve duas, ó. Teve 2 ou 3 aqui, né? Tempestade solar de nível G5. Aqui, pessoal, a gente não tinha uma dependência. Pega 20 anos atrás, você conseguia ir no mercado, né, Cris? Com dinheiro no bolso? Você conseguia fazer compra? O que é o dinheiro no você bolso? Conseguia, tem gente que não sabe nem o que é nota de dinheiro mais, né? Você conseguia ir no banco, você conseguia fazer meio que tudo. Hoje a gente consegue ir no banco pra ver quanto que a gente tem de dinheiro na conta, ou quanto que não tem. Difícil normalmente. Ou agora... quanto que não tem. Você consegue fazer alguma coisa sem internet hoje em dia? Não dá, né? A gente tá dependente completo, né? Nossa sociedade depende completamente não só da rede de energia, mas de toda a rede de internet global. E aqui a gente percebe, ó aqui, pessoal, ó aqui, ó. Olha a rajada de radiação do Sol atingindo aqui, ó, nível 5G, tá? É o que o nosso celular usa, por exemplo, né? Então, sim, pessoal, a coisa é preocupante. A gente escapa por pouco de uma tempestade solar de classe G5, mas uma hora a conta deve chegar, uma hora a conta vai chegar e a gente vai estar aqui acompanhando isso. E olha, pessoal, breaking news, ó. Breaking news. Por coincidência, fica lá naquela região da anomalia, não fica? Enquanto a gente tá gravando, né? A gente tem aqui uma região de anomalia no Atlântico Sul que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que é este videozinho aqui que mostra, ó. Se liga nisso, pessoal. Outra coincidência essa. Será que isso é uma outra coincidência? Ou não? Vocês que dizem, né? Comenta aqui nos comentários. Deixa nos comentários se isso é coincidência ou não. Acaba de sair, pessoal. Breaking news total. Tá vendo isso aqui, ó?
Olha aqui, ó. Ó, isso aqui é a corrente geomagnética aqui, ó. Ó, repara que teve um pico aqui na região da anomalia do Atlântico Sul ali, ó. Repara, nas regiões polares nem se fala, né? E o que tem perto da anomalia aí? Olha o que acontece, pessoal. Acaba de sair. Usina nuclear Angra 1 é desligada temporariamente após falha em sensor. O problema ocorreu após um trabalho de manutenção dos transmissores de fluxo de uma bomba de refrigeração. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não dá pra dizer, pessoal. Vou falar a verdade. Olha, por coincidência tá bem nessa região aí, né? Eu não vou confirmar e não vou negar nada, porque eu só falo o que eu tenho Você certeza. vai fazer que nem a NASA. Prefiro não me pronunciar. Mas comenta aqui, o que vocês acham sobre isso? Será que teve alguma ligação? Ou será que não teve alguma segundo ligação? eles, foi um sensor que falhou numa bomba, mas... Será? Vamos bem ver, ali, né? nessa região da anomalia, isso que deixa intrigante, né? Exatamente, né? Lembrando, pessoal, que o pico do ciclo solar 25 tá chegando. Ele pode, inclusive, já estar acontecendo. Eu acredito que ainda não tá acontecendo, mas a gente só vai saber se o pico da atividade solar do ciclo solar atual aconteceu. A gente só vai saber alguns meses depois, tipo uns 3, 4 meses no mínimo depois, porque é comparando no gráfico pra gente saber se chegou ou não no pico, porque a gente pode estar achando que tá no pico e o pico ainda se estender, né, com uma atividade mais intensa. Então, a gente segue acompanhando. Para receber notificações, pessoal, clica em gostei, clica no joinha aqui no vídeo, e assim o YouTube, o Facebook, tudo, né, sabe que você tá gostando desse vídeo. E aí, sabendo que você tá gostando, ele entrega mais desse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? E segue a gente aqui em todas as redes sociais, todos os links, ó, a gente tá até no WhatsApp, eu deixo aqui na descrição, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Olho no sol e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.